Então, pessoal, agora a gente vai falar do que pode dar errado no ciclo da ureia. Quais são as consequências se você tiver erros inatos no ciclo da ureia. Como eu falei, tem várias enzimas no ciclo e várias delas podem não estar funcionando, em alguma delas não pode estar funcionando em determinado paciente e você vai ter desordens do ciclo da ureia, que é o tema desse próximo vídeo. Então vamos lá para a aula. Então, várias enzimas, então você tem vários casos de erros inatos do ciclo da ureia, tá? Você pode então ter deficiência em diferentes enzimas, tá? Então, por exemplo, você pode ter deficiência na argininosuccinase, você pode ter deficiência na argininosuccinase sintase, na carbamilfosfato sintase, então você não consegue ativar o ciclo da ureia porque você não gera o ativador alostérico. Você pode ter deficiência na ornitina carbamilase, então você tem vários exemplos de enzimas que podem estar defeituosas no ciclo, tá? Então se você voltar aqui no ciclo, tá? O que acontece é, se você tiver deficiência nessa enzima aqui, na carbamilfosfato sintase, você não gera carbamilfosfato, não tem entrada no ciclo, o ciclo não é ativado. Mas, como consequência você vai ter um aumento da quantidade de amônia presente, tá? E de forma geral, qualquer inibição que você faça no ciclo, se você parar essa enzima ou essa enzima, esses intermediários todos vão acabar acumulando e no final você vai ter um excesso de amônia circulante, tá? Então, a consequência básica de deficiências no ciclo da ureia vai ser a chamada hiperamonemia, ou seja, um excesso de amônia circulante, tá? Quais são as consequências de você tiver hiperamonemia? Basicamente, você tem problemas de desenvolvimento neuronal, tá? Então tem alguns trabalhos antigos, esse trabalho aqui de 93, uma das consequências que você tem é um aumento dos níveis cerebrais de glutamina, tá? Então, se vocês lembrarem, a glutamina funciona na regulação de interação ou de comunicação entre os neurônios. Então, se você tiver uma desregulação dos níveis de glutamina, você vai ter problemas nos neurônios glutaminérgicos e na comunicação e problemas no desenvolvimento cerebral também. Um outro trabalho também mostra que quando você trabalha com camundongos, modelos para hiperamonemia, você tem uma redução na quantidade dos neurônios colinérgicos, tá? Então aqui você está medindo aqui a quantidade de neurônios, tá? Controle, e nos camundongos com hiperamonemia, se vocês olharem, você tem basicamente uma redução de 20% desses neurônios colinérgicos em diferentes regiões do cérebro do camundongo. Tá? Então você tem uma morte de neurônios colinérgicos. E também tem problemas no sistema de serotonina. Então a gente vê um aumento do nível de triptofano e de serotonina. Então, se vocês lembrarem, né, pensa no que se você tiver uma desregulação do ciclo da ureia, você também vai ter problemas no catabolismo de aminoácidos. Então os aminoácidos também podem acumular. Então glutamina pode acumular, triptofano pode acumular, e triptofano é um aminoácido que você é usado para a produção de serotonina. Então você também tem aumento dos níveis de serotonina, que vai desregular o sistema serotoninérgico, tá? E além disso a gente tem alterações de níveis de receptores de serotonina, os receptores 2 e 1A de serotonina, tá? Então você tem mudanças gerais na sinalização, na comunicação dos neurônios de diferentes sistemas, glutaminérgico, colinérgico e serotoninérgico. Por que esses neurônios parecem morrer? Parece que você tem um problema em uma grande redução dos níveis de ATP nesses neurônios, tá? Então, se você tem um excesso de glutamina, por exemplo, você tem ativação de receptores e isso causa um influxo de sódio e cálcio constantemente para dentro dos neurônios, tá? Com isso, o neurônio acaba tendo que ativar ou manter sempre ativado, por causa dessa despolarização, a sódio potássio ATPase para manter o bombeamento desse sódio para fora, para tentar manter a polarização ou o equilíbrio iônico do neurônio. Isso depleta os níveis de ATP do neurônio e isso pode levar a uma morte neuronal, tá? Então esse excesso de sinalização causa um estresse no neurônio, um estresse energético no neurônio que pode causar a morte desse neurônio, e explicaria por que você tem uma redução dos níveis de diferentes tipos de neurônio nos modelos de hiperamonemia. Uma outra coisa que acontece também em modelos
de doença, animais modelos para hiperamonemia, você tem uma mudança no perfil de expressão de canais de água e de potássio, tá? Então, se você olha aqui, o azul é o controle e o vermelho são os modelos com hiperamonemia, você tem uma redução dos canais de água, então uma aquaporina reduzidos, e os canais de potássio, KIR 1 e KIR 5, KIR 4 e KIR 5 também estão reduzidos. Então, uma outra coisa que mostra um desbalanço osmótico e um desbalanço de potencial de membrana nesses neurônios, que podem causar problemas de desenvolvimento neurológico e morte neuronal. Como é que essa doença então vai ser tratada? Primeiro, ela é super importante logo após o nascimento do bebê, porque é uma doença genética. Então, a criança com o feto já tem os problemas ou a falta da enzima, tá? Isso não acontece durante a gestação, porque esse excesso de amônia que o feto está gerando, ele acaba sendo detoxicado pelo fígado da mãe, tá? Mas imediatamente depois que a criança nasce, você começa a ter o quadro de hiperamonemia. E por isso é super importante essa doença ser detectada imediatamente, ou o mais rápido possível após o nascimento, porque você consegue controlar então o dano neuronal. Se essa doença for levada por muito tempo, ou se demorar para ser detectada, conforme você acumula amônia, você vai aumentando o dano neurológico, e aí as consequências, sequelas podem ser para a vida inteira. Então é super importante você detectar os níveis de amônia altos o mais rápido possível depois do nascimento do bebê, tá? E como é que é o tratamento? O tratamento básico é uma dieta, tá? Então você vai fazer uma dieta com alto índice calórico, rica em glicose, pobre em proteínas, tá? Por que a gente faz isso? Um alto índice calórico é para você evitar que o paciente passe fome. Não fome necessariamente, mas que ele tenha uma baixa energética, tá? Você vai dar uma dieta rica em glicose para evitar que ele precise usar, lembra do primeiro vídeo? Que ele precise usar aminoácidos para fazer gliconeogênese. Então a ideia é que ele nunca precise catabolizar aminoácidos. Quando ele precisar catabolizar aminoácidos, ele vai gerar amônia e a amônia vai se acumular. Então a ideia é que ele faça o mínimo de catabolismo de aminoácidos possível. Então você é uma dieta pobre em proteínas, para que não tenha excesso de aminoácidos em nenhum momento. Desculpa. E uma dieta rica em glicose, para você evitar que ele entre em um quadro de hipoglicemia, uma sinalização de glucagon, que faça com que ele tenha que fazer gliconeogênese, e a fonte de carbonos para a gliconeogênese primariamente vai ser aminoácido. Então ele vai quebrar as proteínas musculares, começar a fazer gliconeogênese, isso vai gerar amônia, tá? Por que a gente não pode dar uma dieta sem proteína nenhuma? Porque existem aminoácidos que são essenciais, então ele precisa de alguma forma comer esses aminoácidos essenciais que a gente não consegue produzir sozinho. Se a gente pudesse produzir, a gente poderia dar uma dieta sem proteína nenhuma, mas isso não pode acontecer. Então tem que ser uma dieta pobre em proteínas e rica em glicose, para você evitar que esses aminoácidos entrem no processo catabólico. Dependendo do tipo de hiperamonemia que o paciente tem, você pode dar alguns tratamentos farmacológicos. Então, por exemplo, um tratamento é SN-carbamilglutamato. Tá? Então aqui você tem nesse trabalho aqui os pacientes. Então você tem 2 pacientes, as linhas cheias, né, contínuas, é a quantidade de amônia no sangue, e o tracejado é a quantidade de calorias que o cara está comendo. Tá? Então vocês olham aqui, horas, então, que eu falei, tem que ser muito rápido, horas depois da descoberta da hiperamonemia, então a amônia está super alta no sangue desses 2 pacientes, tá? E você entra com o tratamento de N-carbamilglutamato, rapidamente os níveis de amônia, o nível de amônia cai, tá? Rapidamente ele é corrigido. Como é que o N-carbamilglutamato funciona? Ele funciona como um análogo do N-acetilglutamato. Se vocês lembrarem, o N-acetilglutamato, ele é o regulador alostérico da carbamilfosfato sintase 1, que gera o carbamilfosfato que vai entrar no ciclo da ureia, tá? Então, se você não tem produção desse regulador alostérico, a amônia acumula. Então a ideia é a seguinte: você vai dar um análogo, então esse fármaco ele funciona como um análogo e vai ativar, substituir o N-acetilglutamato e ativar a carbamilfosfato sintase 1. Tá? Isso acontece quando o paciente não tem a enzima, então a N-acetilglutamato sintase, que é a enzima que gera o N-acetilglutamato. Isso vai funcionar então em alguns casos específicos de hiperamonemia, que é quando essa enzima aqui está faltando. Se o paciente não tem
arginil succinato sintase, essa enzima aqui, não adianta nada você dar N-carbamilglutamato, porque ele tem N-acetilglutamato. Então você pode dar um caminhão disso aqui, que o ciclo vai continuar parado e a hiperammonemia vai continuar. Por isso que é importante você saber a base molecular da doença para você dar um tratamento específico, né? Um tratamento que de fato funcione. Então esse tratamento funciona em alguns tipos de hiperammonemia. Um outro tratamento farmacológico, esse funciona de modo geral, e bem bonito a forma como ele funciona, é você dar benzoato e fenilacetato para o paciente. Como é que funciona? O benzoato e o fenilacetato, o fenilbutirato, eles vão ser metabolizados para a excreção, tá? Então o benzoato, por exemplo, ele é transformado em benzoil-CoA e ele vai reagir com a glicina para gerar ipurato, e esse cara aqui vai ser secretado, vai ser jogado fora, tá? O fenilacetato vai funcionar de forma parecida, então ele gera fenilacetil-CoA, ele vai reagir com a glutamina, gera esse trombúlido aqui, fenilacetilglutamina, e esse também, cara, também vai ser secretado. Então, o que esses compostos estão fazendo é retirar glicina e glutamina das células e de circulação. Tá? Por que isso funciona para tratar a hiperammonemia? Esses dois aminoácidos, glutamina e glicina, eles são sintetizados, não são aminoácidos essenciais, então eles podem ser sintetizados pelo corpo, tá? Então, quando você dá benzoato ou fenilacetato e a glicina e a glutamina são retiradas de circulação, os níveis de glicina e glutamina diminuem e o corpo é forçado a usar essa amônia que estava sobrando para sintetizar esses novos aminoácidos. Então, você tira a glicina e glutamina de circulação, reduz os níveis desse aminoácido e, consequentemente, como o corpo passa a ter que sintetizar glicina e glutamina, ele usa essa amônia que estava sobrando. Então, você consegue reduzir os níveis de amônia nesse modo farmacológico, tá? Então tem outros tipos de tratamento que podem ser usados, tá? Então você pode, dependendo do tipo de doença, você pode dar arginina. A arginina faz parte do ciclo da ureia, então você consegue forçar que o ciclo da ureia funcione, dependendo do tipo de reação que você tem, do tipo de doença, tipo da base molecular da hiperammonemia. Tem tratamento com antibiótico, então você pode dar lactulose, que vai inibir o crescimento de bactérias no intestino. Então lembra que as bactérias geram aminoácidos, produzem aminoácidos, esses aminoácidos podem ser absorvidos, e aí mesmo com uma dieta pobre em proteínas, a gente acaba absorvendo esses aminoácidos gerados pelas bactérias, e aí a gente vai fazer catabolismo e vai gerar amônia, tá? Neomicina funciona mais ou menos da mesma forma. E no tratamento final, no transplante de fígado, o ciclo da ureia ocorre basicamente no fígado, somente no fígado, tá? Então o fígado é defeituoso. A falta dessa enzima causa problema no fígado especificamente. Então, se você conseguir fazer um transplante de fígado no paciente, o problema é corrigido. Você dá um fígado novo que funciona, que tem o ciclo da ureia funcionando normalmente. Então, o sistema é corrigido e você tem a cura da doença. Beleza? Então, essa é a hiperammonemia, as consequências dos tratamentos. Tem um caso de hiperammonemia que eu acho interessante, que eu vou falar para vocês agora, tá? É um caso onde você tem hiperinsulinemia associada à hiperammonemia. Então é um caso curioso, tá? Acontece o seguinte: o sujeito ele tem hiperinsulinemia, então tem dificuldade para controlar a glicemia dele. Então, se você deixa ele em jejum, ele rapidamente a glicemia dele cai, tá? Então, em menos de 24 horas de jejum, a glicemia dele já está perigosamente baixa, está quase metade do que seria normal, tá? Ou mais ou menos isso. Mas se eu dar uma dieta rica em proteína para o cara, a glicemia rapidamente cai. Em menos de 3 horas ele já está abaixo de 50 mg por decilitro de glicose, tá? Então, de alguma forma, quando você dá proteína para o cara, a glicemia dele desaba, tá? Isso acontece porque ele tem uma hiperinsulinemia. Por que isso acontece? A glutamato desidrogenase, ela é regulada por GTP, tá? Então, se você tem em pacientes, em pessoas normais, né, com a enzima funcionando normalmente, conforme você vai aumentando o nível de GTP, essa glutamato desidrogenase, que participa do catabolismo de aminoácidos, ela é inibida, tá? Mas se você tem mutações pontuais nessa enzima, tá? Essa inibição fica muito mais baixa. Então, enquanto que vamos aqui no 50%, enquanto você precisa de, na enzima normal, aproximada entre
0,01 e 0,1 micromolar de GTP para inibição de 50%, se você tiver a mutação na enzima, você precisa de entre 10 e 100 micromolar de GTP. Então você precisa de 1000 vezes mais. Tá? Concentração 1000 vezes maior de GTP para conseguir inibir essa enzima. Qual é a consequência disso? Por que então esse cara que tem essa mutação na glutamato desidrogenase, ele vai ter hiperamonemia e hiperinsulinemia? Para explicar a hiperinsulinemia, primeiro, a gente tem que lembrar, não sei se vocês sabem, então eu vou falar para vocês, a secreção de insulina é regulada pelos níveis de ATP na célula beta pancreática. Tá? Então, em situação normal, quando o nível de glicose aumenta na célula, no sangue, essa glicose é absorvida pela célula beta, metabolizada, o nível de ATP aumenta, e isso vai gerar no final regulação de canais de potássio, despolarização de membrana, entrada de cálcio e secreção de insulina. Tá? Então é assim que funciona normalmente. Agora, se o sujeito tem uma glutamato desidrogenase que não consegue ser regulada por GTP, então ela está sempre ativada, ou muito mais ativada do que deveria, quando chega glutamato nessa célula, ele é rapidamente regulado, catabolizado para alfa-cetoglutarato, isso entra no ciclo de Krebs e gera um aumento de ATP também. A célula beta-pancreática não consegue saber se esse ATP está vindo de glicose ou de glutamato, ela simplesmente vê os níveis de ATP. Então, quando o nível de ATP aumenta, independente do sinal que causou isso, você tem secreção de insulina. Então, quando o cara que tem essa doença, né, essa enzima que não consegue ser regulada por GTP, o glutamato aumenta, então os aminoácidos chegam lá da dieta rica em proteína, você tem um aumento de ATP e isso gera uma hiperinsulinemia e a glicemia cai. Tá? Então isso explica por que ele tem hiperinsulinemia. Mas por que ele tem hiperamonemia também? De novo, vocês têm que lembrar que o N-acetilglutamato, que é aquele regulador alostérico que ativa o ciclo da ureia pela carbonilfosfato sintase, ele é feito a partir de glutamato. Então, se você tem uma glutamato desidrogenase desregulada, que está muito mais ativa, ela come esse glutamato todo para alfa-cetoglutarato e não sobe o glutamato para formar N-acetilglutamato. E aí você não tem ativação do ciclo da ureia e o sujeito também tem hiperamonemia. Então é um caso específico de hiperamonemia que não tem a ver com o ciclo da ureia necessariamente, mas tem a ver com metabolismo, catabolismo de aminoácidos. É um caso super curioso, quando você tem uma associação entre hiperinsulinemia e hiperamonemia causada por uma enzima única. Mas o que é interessante é que é muito mais fácil você arrumar tratamento para uma coisa que está em excesso do que uma coisa que não está presente. Então eu falei de várias doenças aqui já durante essa disciplina que são causadas por falta de enzima e é muito difícil você corrigir isso porque você não consegue recolocar aquela enzima lá. Mas se você tem uma enzima que funciona muito mais do que deveria, é mais fácil você conseguir teoricamente mais fácil você conseguir um inibidor para essa enzima, tá? Do que você recolocar uma enzima que não está presente. Tá? Então, esse grupo aqui está pesquisando produtos naturais para tentar inibir essa enzima especificamente. Então, eles estão usando aqui no caso, usando esses polifenóis derivados de chá verde. Então, conforme que é interessante, esse aqui está medindo a atividade da glutamato desidrogenase. Se você tem, então dependendo do composto do polifenol que você dá, você consegue uma inibição dessa enzima, uma inibição dela dose dependente. Tá? Então, se você trata diferentes enzimas, se você escolheu aqui esse vermelhinho, dependendo do tipo de mutação que você tem, então diferentes mutações que causam essa proteína atividade em excesso dessa proteína não regulada por GTP, se você aumenta a concentração do polifenol, você consegue inibir a atividade da enzima significativamente, tá? Isso in vitro. E aí depois então, você pode tentar fazer alguma coisa nas células, tá? Então aqui você tem medindo a secreção de insulina pelas ilhotas beta-pancreáticas, tá? Então conforme se você dá glutamina e não dá nada, tá? Você tem secreção de insulina baseada com glutamina, que não deveria acontecer. Tá? Lembra que você deveria ser ativado só por glicose, então, mas se você tem enzima defeituosa, a proteína, né, o aminoácido é suficiente para aumentar a secreção de insulina. Mas se você aumenta se você dá o
O polifenol, então, uma concentração alta do polifenol, 20 micromolar, você consegue inibir essa secreção. Tá? Então, mostrando que você tem alguma coisa que poderia funcionar. Então, a concentração é muito alta desse polifenol, mas é uma ideia de que você pode talvez modificar com química fina e pensando em fármacos desenhados para você conseguir uma inibição melhor, um fármaco mais interessante que você consiga inibir essa enzima e um tratamento farmacológico para as pessoas que têm essa doença que é relativamente rara. Tá ótimo? Então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o catabolismo de aminoácidos específico de cada uma dessas doenças, tá? Específico de cada um desses aminoácidos. Até breve.